Olá, seja muito bem-vindo ao canal Polititudo. Você está em nossa playlist do curso de Direito Eleitoral e esta é nossa aula 1, onde estudaremos as fontes do direito eleitoral e o melhor método para consultá-las sem absorver conteúdo desatualizado. Eu te convido a conhecer as outras playlists do canal e a inscrever-se para receber novas aulas e atualizações. Então, sem mais delongas, vamos à aula de hoje? Bom, pessoal, essa é uma regravação da aula 1, que eu já havia publicado há algum tempo. Apesar de que a aula já estava com mais de 1.400 visualizações, eu considerei que a qualidade do áudio e também do vídeo estavam muito ruins, e por isso resolvi regravar a aula, espero que fique melhor. O conteúdo será basicamente o mesmo, não vai ter grande alteração. Razão pela qual, se você já assistiu essa aula e acha melhor aproveitar seu tempo assistindo as demais aulas que já estão publicadas, creio que não precisa repetir. Para você que é novo por aqui, certamente o conteúdo será de grande valor. Dando início então aqui à nossa aula de hoje, como estudar o direito eleitoral, não desperdice seus esforços cometendo erros banais. É bastante fácil cometer erros banais estudando direito eleitoral por conta das questões que eu vou demonstrar aqui para vocês agora. Primeiro, que fontes devo consultar? Eu coloquei aqui um elenco de fontes normativas que vocês devem consultar obrigatoriamente, não tem como fugir disso daqui. A Constituição Federal, nesses artigos que eu destaquei para vocês aqui, esses são os artigos de interesse para o direito eleitoral. Obviamente, o Código Eleitoral, a Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades. Muita gente fala da lei da ficha limpa, mas a Lei da Ficha Limpa é apenas uma lei que altera a Lei Complementar 64 de 1990. Portanto, se você consultar essa legislação atualizada, tal como eu demonstrarei para vocês aqui que tem que ser, não se preocupem que você já estará estudando também a Lei da Ficha Limpa, tá bom? Lei 9.504 de 1997, atualizada. Isso tudo eu vou mostrar para vocês como ter acesso a essa legislação atualizada e anotada com a jurisprudência atualmente aplicável a ela. A Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos, e as resoluções do TSE, que são aplicáveis a essa legislação. As resoluções do TSE, elas são regulamentações da legislação eleitoral, portanto, são de profunda relevância para o direito eleitoral, como nós verificaremos ao longo do curso. Essa, digamos assim, é a legislação básica que nenhum estudante de direito eleitoral pode se furtar a ler. Além daquelas legislações que eu mostrei para vocês, há algumas outras também de alguma relevância, mas algo mais periférico, como é o caso da Lei 6.091 de 74, que trata do fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição, ou a Lei 9.709 de 98, que trata da regulamentação do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Conforme a gente abordar os assuntos, eu vou indicando essas legislações para vocês e comentando, obviamente. Mas aquela que eu mostrei para vocês no início, que vocês devem dar um print ou retornar ao vídeo sempre que quiserem saber quais são elas, aquela não tem como fugir de modo algum, vocês precisam realmente se concentrar nelas, porque é o núcleo do direito eleitoral e dali vocês não terão como fugir se quiserem ter um bom desempenho no direito eleitoral. Então, retomando aqui com vocês, a Constituição Federal, esses artigos destacados, o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65, a Lei Complementar 64 de 90, a Lei Eleitoral, que é a Lei 9.504 de 97, a Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos, e as resoluções do TSE, que vocês devem ter uma especial atenção, sobretudo na resolução que trata do alistamento eleitoral, que é bastante recente, foi lançada no segundo semestre de 2021 e certamente será objeto de cobrança nos próximos concursos que tratem de direito eleitoral. Vocês devem prestar bastante atenção também a algumas questões especiais do direito eleitoral que pode levar a alguma confusão. E eu vou indicá-las aqui para vocês agora, uma a uma, para que vocês, ao estudarem a disciplina, não se sintam surpreendidos por essas questões e pensem que estão entendendo alguma coisa errada. Realmente é assim mesmo. Uma dessas questões é a natureza híbrida do Código Eleitoral.
Então vejam só, se vocês forem à Constituição Federal, vocês vão perceber que lá a Constituição cuida de indicar no artigo 121 que lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais, ou seja, segundo consta do artigo 121 da Constituição, toda a competência, a organização dos tribunais eleitorais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais deve ser firmada, fixada por uma lei complementar. Só que, quando você vai no Código Eleitoral, que é essa lei que está aqui na tela para vocês verificam que se trata de uma lei ordinária, que foi lançada como uma lei ordinária. Vejam aqui, olha. Código Eleitoral é a lei número 4.737 de 65, é uma lei ordinária. E daí você fica achando estranho, porque toda a competência dos tribunais eleitorais, a organização da justiça eleitoral, está tratada aqui no Código Eleitoral. Daí você que está estudando para um concurso eleitoral, você verifica isso daqui na Constituição, no artigo 121, e acha que está entendendo alguma coisa errada. Só que não, isso é apenas uma das questões especiais do direito eleitoral. O que acontece, pessoal, é que o Código Eleitoral ele foi recepcionado com natureza híbrida. Por conta desse artigo 121 da Constituição Federal, acontece o quê? Na parte que trata de organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais, o Código Eleitoral foi recepcionado como uma lei complementar. E em todas as demais partes, ele é considerado uma lei ordinária. Portanto, se uma nova lei quiser alterar o Código Eleitoral nessa parte que ele trata de organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais, essa lei terá que ser uma lei complementar. Mas se ela quiser alterar o Código Eleitoral em qualquer outra parte, isso pode ser feito com uma simples lei ordinária, sem problema algum, porque o Código Eleitoral tem natureza híbrida. Essa é a primeira questão especial que você tem que considerar acerca do Código Eleitoral. Um outro ponto que você deve levar em consideração quando estiver estudando o direito eleitoral é que o direito eleitoral tem muitas questões especiais que levam à dúvida do estudante. Por exemplo, poder normativo da justiça eleitoral. Ora, quem está estudando para concurso ou quem está na prática jurídica sabe que quem regulamenta as leis é o Poder Executivo. Isso está previsto lá no artigo 84 da Constituição. O Poder Executivo regulamenta as leis por intermédio de decretos. Só que o Poder Executivo não pode regulamentar as leis eleitorais porque ele tem interesse direto na legislação eleitoral, já que o chefe do Poder Executivo eventualmente é também um candidato. E sempre será um homem de partido. Portanto, ele pode ter algum interesse envolvido na regulamentação da lei. Por essa razão, a Justiça Eleitoral ela é dotada de um poder normativo, ou seja, é a Justiça Eleitoral que regulamenta a aplicação da legislação eleitoral, como consta aqui, né, nesse PPT aqui. É uma das primeiras características intrigantes aí do estudo do direito eleitoral. Você vai ver que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral elas funcionam como se fossem os decretos do Poder Executivo na regulamentação das demais legislações. No caso da legislação eleitoral, isso é feito por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E há uma série de outras questões, como, por exemplo, irrecorribilidade das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai ver que lá na Constituição, quando a gente estiver estudando o assunto próprio, não se preocupem com isso agora, eu apenas estou demonstrando para vocês algumas características especiais. Então vocês não precisam se preocupar em aprender o assunto agora, é só para vocês tomarem ciência, isso será demonstrado na aula apropriada. Você verificará que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, como regra, são irrecorríveis e a recorribilidade se dá apenas quando a decisão se enquadra em uma das exceções previstas na própria Constituição.
E isso é uma característica bastante estranha. A gente ouviu falar de irrecorribilidade de decisões de um tribunal. Afinal de contas, a gente sabe que o recurso é a regra, a irrecorribilidade é a exceção. Só que no caso dos tribunais eleitorais, como nós verificaremos, como está dito expressamente na Constituição Federal, é o contrário. As decisões do tribunal, via de regra, são irrecorríveis e a recorribilidade se dá apenas nas exceções ali previstas. Tá ok? Ausência de competência penal originária do Tribunal Superior Eleitoral. Vejam só, os tribunais superiores, por exemplo, o STJ, o STF, o STM, né, eles, em geral, eles têm competências penais originárias, processos penais que eles julgam de modo originário. O Tribunal Superior Eleitoral não, ele não tem nenhuma competência penal originária. Ele até pode julgar um processo penal, desde que esse processo chegue até ele por intermédio de recursos. O Tribunal Superior Eleitoral não tem nenhuma competência penal originária. Essa é mais uma característica da legislação eleitoral, do direito eleitoral. Possibilidade de retratação dos juízes eleitorais de primeiro grau quando da interposição de recursos. Isso também é algo que não existe nos outros campos do direito, mas no direito eleitoral, como nós verificaremos no momento apropriado, os juízes eleitorais podem se retratar das suas decisões em algumas circunstâncias, que lá estão indicadas na legislação eleitoral. Isso também é algo que, em princípio, o estudante do direito pode achar que está equivocado, mas não, realmente é algo correto. E existe uma série de outros princípios que são bastante característicos da justiça eleitoral, como, por exemplo, o princípio da anualidade eleitoral, que será objeto de nossa próxima aula, prazos diferenciados e extremamente exíguos, com métodos próprios de contagem diferentes daqueles que estão previstos lá no Código de Processo Civil, inexistência de quadro próprios de magistrados e também do Ministério Público, que atua junto à Justiça Eleitoral. Todas essas são características especiais do estudo do direito eleitoral que pode levar a alguma dúvida. Então, você já tem que iniciar o seu estudo do direito eleitoral consciente de que encontrará algumas dessas questões eventualmente inusitadas e que você vai ter que entendê-las da maneira correta. Outra questão interessante do direito eleitoral são os jargões utilizados que não são, digamos assim, usuais em nenhum outro campo, em nenhum outro ramo do direito. Quociente eleitoral, cabala eleitoral, zerésima, circunscrição eleitoral, urna de contingência, eleição solteira, sobras eleitorais, são jargões bem específicos do direito eleitoral que você precisa eventualmente saber para interpretar de forma adequada a legislação eleitoral e os problemas aos quais ela se aplica. Bom, mas tudo isso tem solução no próprio direito eleitoral. Primeiro, com relação ao estudo das fontes do direito eleitoral, onde você deve consultá-las para não absorver conteúdo desatualizado, o que infelizmente é muito comum no estudo do direito eleitoral. Veja, aqui eu estou com vocês, estou na tela com vocês, o Código Eleitoral. Se você ler o Código Eleitoral no Vade-Mecum, ou por exemplo no site do Planalto, vamos buscar aqui olha aqui, ó. Esse artigo aqui, por exemplo. Se você ler esse artigo aqui, artigo 46, parágrafo 3º, você vai ler o seguinte no Vade-Mecum, no seu Vade-Mecum aí que você deve possuir, ou no site do Planalto. O eleitor ficará vinculado permanentemente à sessão eleitoral indicada no seu título, salvo se, até 100 dias antes da eleição, provar perante o juiz eleitoral que mudou de residência. Veja, isso aqui é a transferência de domicílio eleitoral que podia ser feita até 100 dias antes da eleição. Aqui embaixo, você vai encontrar uma anotação de que agora esse prazo não é mais de 100 dias, é de 150 dias. Só que você só vai encontrar essa anotação se você consultar a legislação no site do TSE. Por que acontece isso? Porque aí no seu Vade-Mecum, ou no site do Planalto, você vai ter a lei seca. E lá onde no Vade-Mecum
principalmente no site do Planalto, onde há revogação de algum dispositivo, revogação expressa, existe a indicação dessa revogação expressa. Só que esses artigos do Código Eleitoral, eles foram revogados tacitamente por outras legislações, outras reformas que sobrevieram ao Código Eleitoral e, portanto, não há uma indicação expressa. O estudante que consulta essa legislação apenas no site do Planalto e no Vadimeco termina absorvendo conteúdo desatualizado, errado, que foi tacitamente revogado. Onde eu quero chegar com tudo isso? Estudem a legislação eleitoral apenas no site do Tribunal Superior Eleitoral, porque você sempre encontrará as atualizações indicadas abaixo de cada artigo. Vejam de novo, olha aqui, ó. Olha aqui, artigo 67. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro de 100 dias antes da eleição. De novo, Lei 9.504 de 97, artigo 91, fixou esse prazo em 150 dias. Então, isso foi tacitamente revogado e no seu Vadimeco, no site do Planalto, não consta nenhuma anotação. Se você não estudar pelo site do TSE, você não terá acesso a essas indicações. E uma outra vantagem de estudar pelo site do TSE é que você sempre encontrará embaixo de cada dispositivo a jurisprudência mais recente que está sendo aplicada a esse dispositivo. Vocês estão vendo aqui, eu estou iluminando aqui para vocês, ó, destacando. Olha, você vai encontrar a jurisprudência mais atualizada. Por que isso é importante? Verificar a jurisprudência mais atualizada pelo site do TSE. Olha aqui, ó. Porque, gente, como nós estudaremos quando tratarmos da organização dos tribunais eleitorais, os tribunais eleitorais eles têm uma alta rotatividade de membros, de magistrados. Os membros dos tribunais eleitorais eles são eleitos para mandatos de 2 anos, reconduzíveis por apenas mais 2. Ou seja, em 4 anos, no máximo, todos os membros de um tribunal eleitoral terão sido substituídos por outros. Logo, isso provoca uma grande mudança da jurisprudência, porque mudando as cabeças que lá estão, os entendimentos também mudarão e as jurisprudências mudarão. Portanto, consultar a jurisprudência atualizada aqui, nessa legislação anotada do site do Tribunal Superior Eleitoral, é de profunda relevância, porque em outro lugar você não terá essa jurisprudência atualizada. Mesmo nas doutrinas mais cuidadosas, mais atualizadas, é muito difícil, porque muda a jurisprudência, você precisa mandar uma nova edição do livro para a editora reformular tudo aquilo e colocar o livro para vender nas livrarias, até você comprar esse livro, ler, estudar, já fez seu concurso. Então, aqui tem uma equipe lá do Tribunal Superior Eleitoral trabalhando só para atualizar essa jurisprudência no site do Tribunal Superior Eleitoral. Você não vai encontrar isso mais atualizado em local nenhum. Mudou a jurisprudência, mudou o entendimento, é alterado aqui. Portanto, não há outro local melhor para consultar a jurisprudência do que aqui nessa legislação anotada. Quando você for ler Lei 9.504 de 97, Lei 9.096 de 95, Código Eleitoral, aqueles dispositivos da Constituição Federal que eu indiquei para vocês, leiam sempre no site do Tribunal Superior Eleitoral, na parte de legislação anotada. Como eu acho isso, Luciano? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Vão no site do Tribunal Superior Eleitoral. Entrei no site do Tribunal Superior Eleitoral, vou aqui, ó, legislação, ó, Código Eleitoral anotado e legislação complementar. Clico em cima e escolho a lei que eu quero. Por exemplo, olha aqui, ó, Lei 9.504 de 90, lei das eleições, que é Lei 9.504 de 97. Aqui está a lei. Pronto, entro na legislação, já tenho a lei anotada pelo TSE. Olha aqui, já tenho aqui, ó, artigo 3º, tem uma jurisprudência aqui aplicável a ela, uma jurisprudência de 2013. Aqui no artigo 4º, já sei qual é a jurisprudência que se aplica ao artigo 4. Se tiver alguma alteração, alguma ADI que transformou algum desses arquivos aqui inaplicáveis, também estará indicado aqui.
Se você lê no seu Vademecum ou no site do Planalto, como os estudantes normalmente fazem, não terão acesso a isso, tá bom? Outra questão. Como eu havia mostrado para vocês, existem todos esses jargões que você eventualmente terá dificuldade em compreender para interpretar a legislação eleitoral. E se você ler a legislação eleitoral e não tiver uma boa interpretação, muito provavelmente isso vai te levar a cometer erros na resolução das questões e na compreensão dos problemas. Como você pode resolver isso? Você venha aqui também no site do TSE. Vejam como o site do TSE é importante para o estudo do direito eleitoral. Você vem aqui no site do TSE e você vai encontrar uma coisa chamada glossário eleitoral. Olha aqui, ó, glossário eleitoral, eu estou destacando aqui para vocês. Clique em cima dele e aqui você vai encontrar... O que é o glossário eleitoral? O glossário eleitoral é um dicionário eleitoral que o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza com os termos necessários para a compreensão da legislação eleitoral e dos problemas eleitorais aos quais essa legislação se aplica. Então, se você tiver dúvida sobre algum termo, por exemplo, você vai aqui na letra Z. Eu li lá zerésima na legislação. O que é zerésima? Está aqui, explicado o que é zerésima. E ainda tem a fonte de onde o TSE tirou isso daqui. Vamos, por exemplo, na letra D. Eu li lá delegado de partido. O que é um delegado de partido? Está aqui explicadinho o que é o delegado de partido. E aí indicando, inclusive, ó, a fonte, onde você tira isso daqui. Eu quero saber o que é desincompatibilização. Está aqui indicado para você o que é desincompatibilização. Alguém sabia? E alguém que nunca estudou direito eleitoral sabia exatamente o que é desincompatibilização? Ou, deixa eu dar alguns outros exemplos aqui para vocês. Olha aqui, ó. Sistema eleitoral majoritário, proporcional, distrital, sigilo do voto, sublegenda, olha, sublegenda, sufrágio, tá? Então, esses termos do jargão eleitoral, o melhor lugar que você tem também para compreendê-los, digamos assim, a acepção que o tribunal formalmente adota é essa daqui. Vocês conseguem consultar o sentido, o significado do jargão e ainda por cima a fonte de onde o tribunal retirou aquele significado. Portanto, é algo muito útil no estudo do direito eleitoral. Essa aula de hoje, pessoal, é bastante breve, é apenas uma introdução para indicar para vocês quais são os cuidados que vocês devem tomar, quais são as fontes que vocês devem consultar e a relevância do site do Tribunal Superior Eleitoral para você consultar a legislação atualizada, a jurisprudência atualizada e para você não ficar absorvendo conteúdo errado. O que eu estou falando aqui não é nenhum demérito aos doutrinadores, muito pelo contrário, eu mesmo consulto quase que diariamente os doutrinadores, só que não é culpa deles, não dá tempo de atualizar, porque a cada 2 anos tem uma mini-reforma eleitoral que muda a legislação eleitoral e o entendimento jurisprudencial dessas mudanças que ocorrem a cada 2 anos, nessas mini-reformas, também está mudando por conta da grande volatilidade da composição dos tribunais eleitorais. Portanto, se não for ali no site do TSE, naquela legislação anotada, acredite, vocês terão dificuldade para acompanhar a atualização tanto da legislação quanto da jurisprudência aplicável a ela. Essa é a mensagem que eu queria transmitir para vocês hoje. Eu peço que curtam e compartilhem esse vídeo, assinem o canal e assistam os outros vídeos que já estão publicados no canal. Um abraço a todos e até as próximas aulas.